Olá pessoal, aqui é o Anderson Hernandes e hoje nós vamos falar sobre como é que você faz a contagem da sua movimentação baseado no plano de serviço escolhido. Então, nos principais serviços que a Tactus ela presta no mercado, há ali opções diferentes de planos de serviço. E nós ajudamos o próprio cliente a entender qual é a opção que mais se enquadra no caso dele, para que fique uma situação justa. Por que justa? Porque nesse caso aqui, uma empresa menor, que tem um faturamento menor, que tem uma movimentação menor, ela vai ter um honorários menor do que uma empresa que tem um faturamento maior, que tem uma movimentação maior, que tem muito mais trabalho. Então fica algo bem justo no mercado. Então você pode migrar de um plano para outro. Você pode, por exemplo, estar numa situação onde você tem um movimento significativo e depois o seu movimento ele cai e você pode voltar para um plano mais voltado para a sua realidade, ou seja, mais adequado para aquele momento que a sua empresa está passando. Isso torna, então, o pagamento dos seus honorários um pagamento justo no mercado, tá bom? Como é que você vai avaliar, por exemplo, ali a sua movimentação de documentos contábeis? É muito simples. Para você poder ter uma noção do que você vai ter de movimentos contábeis, basta você olhar os seguintes documentos. A quantidade de despesas que a sua empresa tem por mês. Então vamos imaginar, por exemplo, ali, que você faz cerca de 30 pagamentos diferentes e despesas diversas que a sua empresa tem. Então você vai ter ali 30 movimentos contábeis. São 30 documentos diferentes. Para cada documento pago, há uma movimentação diferente, que tem que ser considerada. São 30 lançamentos contábeis. Então isso é levado em consideração. Para que você possa entender o trabalho que está envolvido nisso, basta você entender que o nosso funcionário vai pegar cada um daqueles comprovantes que você nos mandou, que normalmente você vai mandar através da internet, porque na maioria dos casos o serviço é atendido totalmente pela internet, e ele vai pegar aqueles documentos que foram enviados e vai fazer o lançamento lá no seu livro diário de cada um desses movimentos. Então você pagou, por exemplo, a sua energia elétrica. Ele vai colocar lá, pagamento de energia elétrica, data tal, e vai colocar as contas correspondentes. Se saiu do banco, vai ter a conta banco contra a conta de despesa. Isso depende ali do movimento, porque na contabilidade se leva em consideração sempre um princípio das partidas dobradas. Então, ou seja, o dinheiro sai de um lugar e ele vai ser lançado para um outro lugar que vai evidenciar, por exemplo, ali a despesa. Então, se ele saiu do banco, então vai tirar o valor do banco que foi pago e, consequentemente, vai lançar o valor em despesa, porque depois vai ser deduzido esse valor do seu lucro para chegar ao lucro real que a sua empresa teve, para poder avaliar, inclusive, ali a distribuição do lucro possível, tá bom? As suas notas fiscais também geram lançamento, só que no caso das notas fiscais eletrônicas, como nós fazemos a importação disso do sistema para o outro, que é o sistema fiscal para o sistema contábil, então nós não consideramos isso como movimento, tá certo? Só quando as notas fiscais não são eletrônicas, aí nesse caso é feito lançamento de nota fiscal por nota fiscal. Então nesse caso aí há um envolvimento maior de trabalho. As empresas que nós prestamos o serviço de contabilidade online, todas elas estão nessa característica de nota fiscal eletrônica. Então isso facilita o seu trabalho e também facilita o nosso trabalho. A movimentação bancária que existe. Então como é que você determina a movimentação bancária? Basta pegar o seu extrato e cada linha de lançamento, com exceção da linha de saldos, é um lançamento contábil que vai ter que ser feito. Só que esse lançamento contábil ele está muitas vezes condizendo ali com a despesa que teve. Então você pagou ali a sua conta de luz, o documento contábil é aquela conta de luz. Só que na conciliação bancária nós vamos fazer a vinculação do seu saldo inicial com o seu saldo final para que fique tudo certinho. Então por isso que nós precisamos do seu extrato. E lá vai ter o lançamento daquela conta que foi paga da sua conta de luz. É exatamente por isso que você não pode fazer a mistura de valores da sua pessoa física com a sua pessoa jurídica. Porque além de estar irregular, você vai gerar uma movimentação indevida na sua conta corrente. E, consequentemente, também, nós vamos precisar lançar essa movimentação. Porque quando nós começamos a contabilidade, nós começamos com o saldo inicial no começo do mês, que é o saldo que você tem no banco. Chega no final do mês, eu tenho que fazer bater na contabilidade desse saldo final. Então, tudo que houve de saída e de entrada no seu extrato, eu vou ter que fazer o lançamento contábil disso. E se eu tiver uma despesa lá, por exemplo, que não é referente à empresa, automaticamente essa situação já passa a ficar irregular. Eu não tenho como lançar essa despesa. O pagamento do pet shop do seu cachorro, por exemplo, eu não posso fazer isso.
Precisa ter um lançamento coerente. Isso foi um assunto que já foi tratado em outros vídeos, mas também que tem um impacto ali no número de documentos contábeis que a sua empresa terá. O movimento de caixa, então, às vezes, algumas empresas, normalmente as empresas que fazem um trabalho de contabilidade online não têm essa movimentação de caixa, mas às vezes algumas empresas elas fazem a retirada do valor do banco para o caixa e paga essas despesas do caixa. Para que eu possa justificar essa saída, eu preciso ter a comprovação dessas despesas. E cada uma dessas despesas é contada como um lançamento contábil. E também há a folha de pagamento, caso você tenha algum profissional que seja registrado na sua empresa e você pague a folha de pagamento. Nesse caso aí, a folha de pagamento ela tem, numa única folha, diferentes lançamentos. Há o lançamento de cada funcionário sobre o valor que foi pago, tanto de adiantamento como o valor líquido do salário. Há o lançamento dos provisionamentos de 13º e férias que devem ser lançados. Há o desconto que são feitos, os lançamentos também de cada um deles. Se você paga ali, por exemplo, ali um valor referente à refeição, há um desconto do funcionário e há o pagamento da refeição ali para o funcionário no valor de ticket que você é dado. Então é feito um lançamento para isso. Se você paga, por exemplo, um convênio médico, é feito um lançamento para isso. Então o que nós fazemos? Nós emitimos a folha de pagamento do cliente e geramos um relatório que chama-se resumo da folha. E esse relatório ele vai ter todos os lançamentos das provisões, que são algo que vão ser pagos adiante, mas já é provisionado mensalmente. O seu 13º que é pago só em novembro e dezembro, mensalmente ele já é provisionado do seu lucro. Então quando você tem a relação do seu lucro que você teve no mês, já houve então as provisões que foram deduzidas desse lucro ali mês a mês. Só que esses lançamentos são feitos. Então tudo isso é contado como movimentação. Então somente uma única folha de pagamento, fora os lançamentos individuais dos funcionários, ela pode ter cerca de 10 lançamentos ali por conta de uma única folha de pagamento. É por isso que na escala de valores nós temos lá planos que vão até 100 lançamentos contábeis, planos que vão até 300 lançamentos contábeis, planos que vão até 400, 500 lançamentos contábeis. Então, para cada nicho de mercado nós determinamos diferentes planos para que você possa ter o enquadramento em cada um deles. Então, por que são importantes essas informações para Tactus? Porque isso vai significar se nós vamos ter mais trabalho com a sua empresa ou menos trabalho. Se há mais trabalho, obviamente, o valor dos honorários tem que corresponder a esse trabalho adicional. Porque, além do trabalho de se fazer cada um dos lançamentos, então vamos pensar numa situação realista em relação ao lançamento. Então, imagine, por exemplo, você me manda um extrato bancário, e nesse extrato bancário vamos imaginar que nós temos 150 linhas de lançamento no único mês. Você tem muita movimentação. Então, o meu funcionário vai pegar o quê? Ele vai pegar essa linha, vai fazer o lançamento, vai fazer o lançamento para essa outra, para essa outra, para essa outra, incluindo as 150 linhas. Ele não pode fazer um lançamento único e não pode deixar de fazer o lançamento. Se ele não fizer isso, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que o saldo inicial do seu extrato aqui não vai bater com o saldo final do seu extrato. Por quê? Porque aquilo que foi despesa tem que ser lançado, aquilo que entrou tem que ser lançado, consequentemente aquilo que entrou por um motivo. Qual é o motivo que entrou? É o motivo porque houve a venda. Como que essa venda está amparada? Ela está amparada numa nota fiscal. Essa nota fiscal ela já foi lançada anteriormente. E quando ela é lançada, já fica ali esperando que vai haver o recebimento desse valor, que normalmente vai corresponder no dinheiro que vai entrar no banco. Via de regra, acaba sempre entrando no banco. Então, nós precisamos de todos os documentos para lançar, nós precisamos das despesas que efetivamente tiveram. Se você contratar serviços de terceiros, esses serviços têm que ser amparados com uma nota fiscal, tem que ter documento contábil para fazer as coisas de forma totalmente correta, para que você não tenha problema, para que no final de cada mês nós tenhamos o cenário da sua empresa, que é se a sua empresa teve um lucro ou se a sua empresa teve algum tipo de prejuízo. Isso vai determinar a sua isenção do imposto, porque esse lucro aqui, depois de pago os impostos referentes a que a empresa tem que pagar, o que o sócio for receber, ele vai ter ali, esse valor de recebimento, ele vai ter sem imposto nenhum, ele não vai pagar imposto. Então, a contabilização ela tem que ser feita. Se você não fizer a contabilização corretamente,
a sua empresa vai ter problemas, tá certo? E a Tactus, ela faz um serviço contábil digno das grandes empresas, do que as grandes empresas ofertam hoje de informação para o governo. O que você vai ter na sua empresa é um serviço contábil detalhado. Os nossos profissionais, eles são preparados para te prestar um lançamento contábil detalhado. Quando há algum tipo de incoerência, algum tipo de problema, o próprio funcionário ele me procura e fala: Anderson, olha só como é que está a situação desse cliente aqui. Isso aqui está faltando documento contábil, esse documento que ele mandou não dá para ser lançado. Nós chamamos o cliente, ou se for a contabilidade online, nós entramos em contato com o cliente e orientamos ele. E esse valor não pode ser aproveitado como despesa. Então fica uma situação irregular. Então faça as coisas corretas, confie no nosso trabalho, nós estamos à sua disposição, tá bom? Grande abraço e até a próxima.